Estamos de volta aí. Pronto. E aí, pode continuar lá, a questão que você estava falando. Com relação a essa importância, eu sou um cara que eu gosto eu insisto muito assim de conhecimento. Eu gosto de trabalhar com meus alunos, dando a importância do conhecimento, do entendimento. Porque quem tem o conhecimento e o entendimento dificilmente comete certos garfos que a gente vê em algumas rodas por aí. Não só aqui em Teresina, mas vários outros locais aí, entendeu? Então eu vejo dessa forma. Acho que instruir nós, mestres, professores de capoeira, temos essa obrigação de estar cobrando, estar puxando a orelha do aluno que está fazendo um bocado de coisa aí, porque no fundo, ou então não sabe, não entende o que é capoeira e nem sabe como é que funciona a capoeira. Que precisa manter, capoeira precisa manter uma cadência, capoeira precisa ter uma bateria boa, capoeira precisa ter um cantador bom, saber o que está cantando, a roda, o cara compra de jogo, pô, tem momentos de roda que eu vejo 4 caras tentando entrar na roda. Então isso quebra toda a energia da capoeira, a magia da capoeira. Então quem sente que sabe o que é capoeira, não comete esse tipo de erros na capoeira que eu acho lamentável em rodas que eu ando, principalmente aqui em Teresina, eu vejo isso bastante. Eu não concordo, falo, mas é aquela coisa, cada um faz o seu jeito aí, segue o seu rumo. Eu que não gosto de fazer na minha casa. Tem uma pergunta aqui, na, deixa eu ler a pergunta aqui. Na sua visão, né? Alguns grupos, eu já vi isso também, né? A galera vai para evento e de antemão vai dizendo que não é falando mal, gente, é só ponto de vista, tá? Que a galera às vezes pega as coisas distorcidas. As Mas, pessoas se enfim, confundem. a galera vai para o evento, pô, e promove um evento. Aí eu não sou, eu defendo uma capoeira em cima e embaixo, como o mestre Patinho sempre falava pra gente. A capoeira nos 2 tempos, nos 3 tempos. Aí vai uma galera para o evento, né, uma turma para o evento, que é a galera da Benguela. E às vezes o cara vai, pô, tá naquela swingada, e aí o cara vai puxar uma música. Às vezes o cara não canta porque ele só sabe aquele estilo de música, ou às vezes quando ele Ah, canta, a roda tá pegada, tá lá em cima, e ele pega, bota aquela música, a roda pá, né? E aí o que o senhor cai acha? energia, percebe que cai energia, né? Isso. Aí eu queria ver, saber o seu ponto de vista, né, nessa questão, e se há a questão do preconceito também de estilos, né? Porque a galera regionaleira, com a galera angoleira, com a galera que faz a benguela, né? Que a galera diz que é a capoeira contemporânea. Eu discordo desse estilo, o estilo contemporâneo, que a capoeira hoje ela é contemporânea de muito tempo atrás, né? Não é um estilo específico, né? Uhum. Então eu queria saber o Eu, seu ponto de vista. eu tenho assim, meu ponto de vista que eu tive a oportunidade, mas eu vim da capoeira Escravos Branco, oriunda do estado de São Paulo, capoeira mais de pernada. Saí de uma escola, saí e escolhi um outro mestre ao qual me formou em mestre, que veio oriundo da escola Abadá Capoeira, também, Senzala e Abadá Capoeira, com o mestre Bob. Então eu conheci esses dois estilos da capoeira. E hoje eu faço a capoeira, eu digo, umas capoeiras. Pode ser benguela, angola, regional. Não sou bengueleiro, não sou angoleiro, não sou regional. E tem cara que diz assim, eu sou regional. Não é bem regional. Regional se não é seguir isso que a gente vê lá na academia da capoeira regional de Mestre Bimba, que hoje a gente segue do mesmo jeito, mesmo treinamento. Faz balão cinturado e tudo mais, só pensa de Bimba. Ele não pode dizer que tu é 100% regional, entendeu? Então tem muito isso aí. Eu vejo assim que hoje, o que acontece? Se pega muito, se fala muito de Benguela. É o que eu sempre digo. Pai, Benguela é de domínio do grupo Abará Capoeira, assim como o Miudinho do grupo Paulão de Ouro. O mestre Camisa elaborou esse jogo de Benguela, tá? Eu lembro muito bem nas minhas andanças lá em Salvador, e se mais falar nas academias de angoleiro, que os caras da Abará Capoeira não saem de lá, ou seja, estudando, elaborando a Benguela. Benguela lá, o Abadá elaborou isso, enlatou para exportar para o grupo dele, que o grupo dele é no mundo todo, mexe camisa, e os caras simplesmente estão consumindo esse produto e nem se preocuparem em ler o rótulo do que foi vendido nesse produto. Eu vejo assim.
Então, eu não levo isso como por base. Normalmente, a gente chega aqui em roda, os caras tá lá, tocam uma benguela e acha que eu tenho a obrigação de jogar a mesma benguela que ele acha que sabe. Porque, para mim, o cara não veio nem de Abadá Capoeira, não sabe nem o que é a própria benguela dita do Abadá Capoeira. Então, tem muita gente que quer se apropriar de coisas que não tem muito conhecimento, sabe nem por que foi feito isso aí, entendeu? Então, eu sou muito crítico. Roda, tem roda livre, roda de rua, roda da casa dos outros. Eu não vou ficar ditando regra na casa de ninguém. Eu vou jogar a minha capoeira, cara. Entendeu? Meus alunos gostam de bengueleza. Eu não sou bengueleiro, mas a noção básica é pelo menos tentar saber, porque meus alunos gostam de competições. E competições tem jogo de benguela, jogo de Angola, e por aí vai. É uma coisa minha. Mas eu não vou sair falando que eu sei que eu sou o dono da razão por conta disso, porque normalmente há muita informação do ano passado errada que tem gente comprando como se fosse a correta, principalmente por conta dessas questões de exigir que eu tenho que saber a benguela, que eu tenho que saber conhecer capoeira, cara. Eu, particularmente, eu me preocupo em o que é capoeira, os efeitos que a capoeira me dá, a satisfação que eu tenho em ser capoeirista. Essas outras questões eu deixo aí para quem gosta, que se intera. Não critico ninguém. Os caras têm mania de criticar porque se acha bengueleiro, aí critica o outro bem que está tentando aprender uma capoeira que a gente respeita. Como aconteceu um fato comigo agora esta semana, eu treinando com o meu aluno, aí eu gosto muito de treinar caracterizações de jogo, somente das competições que ele gosta de participar. É uma coisa nossa, uma coisa da nossa escola. Só porque ele fez uma negativa de Angola, o cara disse que essa negativa já foi extinta da capoeira. Por que foi extinta da capoeira, meu amigo? Então, isso é preocupante. O nível, para mim, o nível do entendimento que essas pessoas têm hoje em dia, esses graduados, esses caras que estão se formando, isso eu tenho essa preocupação. E cada dia eu vejo coisas desse tipo. Tá? Aí tu imagina, como é que vai ser o aluno desses caras aí. Então, são questões que ficam para a particularidade de cada um faz aquela sua, mas os caras insistem em já aconteceu vários, os caras estão jogando, o cara tocando, mas a benguela não é assim. O cara está tocando aqui a benguela que o Camisa inventou e diz assim, não, mas não é assim, tu tem que quebrar assim no médio. Meu irmão, quero saber o que vai quebrar na benguela que o Camisa inventou lá na casa dele, não, cara. Não quero. Isso aí... Eu não tenho essa preocupação. E tem gente que quer pegar essa coisa e colocar na gente. Então, se você não tiver uma opinião boa, uma opinião formada, você ter um entendimento, ter propriedade, é o que acontece. Tem muita gente engolindo esse tipo de informação que, para mim, não serve não. Okay? É meio complicado, mas essas questões, principalmente em questão de estilo, porque eu tiro muito lá pela minha cidade, né? A capoeira de São Luís, ela surge, né? O meu mestre falou, eu sempre ouvi os mais velhos, né, dizendo que a capoeira do Maranhão e São Luís, ela começa no São Bento Grande de Angola, né? Ela se cria nesse ambiente. E da década de 90 que vem essa questão de angoleiro. A galera da Angola, do Mestre Patinho. Só te cortar um pouquinho. A nossa capoeira aqui, a gente começou a jogar São Bento Grande de Angola como se fosse regional. Então acelerava o ritmo. Acho que quase todos começaram assim. Não é isso? Eu ia falar isso. Porque, e aí, o que acontece? Quando a galera se diz angoleiro, quando eu, tucano, me digo assim, mestre Neném, eu sou angoleiro. Isso é o quê? Eu sou capoeira. Mas, num contexto geral, se você não está encaixado na Angola, automaticamente você é regionaleiro. Essa é a lógica da coisa. E, na época, o mestre me falou que a regional era o São Bento Grande de Angola bem ligeiro. Acelerado. E aí eu fico me perguntando hoje, esse estilo, nada contra a galera que faz, né? A capoeira está aí para todo mundo. Mas esse estilo hoje todo mundo quer ser pai, né? Tipo assim, tem o criador, né? Que ficou no lugar de avô e agora tem um monte de pai, né? Que é a questão da benguela. São características diferentes de cada um.
né? É tipo eu ler um texto, vou interpretar de uma forma, o senhor vai ler o mesmo texto, vai interpretar de outra forma, e assim sucessivamente, né? Só que a galera não tem essa sensibilidade de achar, não, na minha casa eu faço assim, né? E na casa de fulano é assim. O mestre Evando, ele fez uma citação que eu achei muito plausível na época, que ele assim, eu faço benguela, mas a benguela que eu faço na minha escola é o que eu entendo de benguela. Eu não peguei aula com o mestre Camisa e tal, assim, assim. Então ele fala isso. Que às vezes você fala de benguela, você já automaticamente, não, deve ter feito um curso com o mestre Camisa, deve ter vindo da escola do mestre Camisa, né? E o que eu vejo também, em cima dessa questão de estilos, né, de modalidade da capoeira, é que essa questão do preconceito é muito forte, né? A galera quer te ensinar como é que se faz o movimento correto, não porque o movimento é feito assim, como a negativa que o senhor falou, né? E aí, eu conversando com o mestre Pirrita há muito tempo atrás, a gente numa conversa assim, aí você sabe, pai, tem gente que não faz mais cocorinha, porque tá ultrapassado. É um movimento que não se usa mais em roda. Essa é a de alguns. Como é que é, mestre? Ele pá. Tem uma galera dizendo aí que não faz mais cocorinha, Tucano. E faz o quê, mestre? Rapaz, eu não sei, porque ele vai se defender como? Vai se jogar no chão? Então, eu vejo muito essa questão desse preconceito, né? De estilo, porque o movimento tem que ser assim, tu tem que fazer assim, a galera te obriga a fazer dessa forma, né? Então, voltando para fazer a pergunta, essa questão da musicalidade, como é que se houve essa musicalidade dentro dessas três vertentes, né? Que hoje temos essas três vertentes, né? Como é que se dá? O senhor acha que a galera ainda tá travada, sem conhecimento? Porque a galera, quando pega, só sabe cantar se for na benguela, né? Porque o coro é mais fácil, o ritmo é bem ameno, né? Já na Angola já tem aquelas entonações, aquelas variações, e na regional, né? Já é um pouco mais levado. Então a galera hoje tá muito nessa. Quem canta Angola só canta Angola. Queria saber seu ponto de vista nisso. Eu digo assim, o que eu vejo, não tem como a gente não tocar a benguela, que os caras só querem benguela, sem conhecer. Os caras pegaram uma melodia das músicas de benguela, que são as quadras que é utilizada muito, e os caras querem cantar em tudo. Tá tocando lá um São Bentão e os caras querem incluir aquela mesma coisa lá, ok? Apesar que em São Bentão, você sabe de bimba, tem as quadras, mas analisa como é cantada as quadras de bimba e como é que são cantadas as quadras de hoje. Mais puxada, tá? Mais corrido. Mete a quadra, muito corrido. Esses São Bentão que a gente conhece, que a gente gosta, que a gente respeita. Então tem muita gente que confunde isso. Uma música de melodia, aqueles caras fizeram a música, a melodia daquelas quadras de capoeira com toque de benguela. Toque de benguela que o Abadá Capoeira elaborou. E muita gente vai engolindo e querendo cantar. O que eu vejo isso? Porra, esse cara não sabe como causa numa roda é ruim. Cai o ritmo, cai a energia, tudo. Muitos capoeiristas de hoje em dia, eles não têm essa sensibilidade. Eles não veem dessa forma. Eu tô na roda, eu tô chato pra caralho. Eu chego pro cara e digo, rapaz, pô, tava numa música boa aí, mas deu uma quebrada que já caiu o nível lá embaixo. Tu não percebe que cai, não, a palma morre, o jogo já começa. Então, quando você vê isso acontecer na hora, você tem que começar a se modificar, ok? Isso é que eu vejo. Mas se você não sabe, você nunca vai fazer o como deveria ser feito. Não vou nem dizer assim o correto. O cara diz que é correto, o outro que está errado. Não, mas sente, percebe. Você tem que ter essa sensibilidade, você tem que perceber isso. Então, na capoeira existe essa mágica. As músicas de capoeira que se cantavam naquele tempo de Angola, tá? As ladainhas, pô, cara, era show. Era uma coisa assim, uma lamentação que não tinha tamanho, comovia. Ok? Os caras, aí, o cara metia uma chula boa, metia um corrido, o ritmo caía, começava a subir, beleza, e todo mundo se empolgava naquela emoção, naquela sensação.
Isso é que eu vejo que é a capoeira, que eu gostaria que ainda continuasse dessa forma. Eu acho que nunca deveria perder essa essência. Tá? Eu bato muito nesta tecla, meus alunos, eu pedi muito que meus alunos entendam isso aí cada vez mais, como eu estou sempre procurando entender. Então, o papel da musicalidade, da cantoria, do cantador de capoeira é muito importante para que, se você transmita aquela energia para a roda, quem sabe o que é energia, tá? Entende muito bem o que eu estou dizendo. Se for necessário, você ter uma boa roda. Tem uma história do Totônio Maré que foi mestre Tapuã que perguntou para ele. Aí perguntou como é que ele jogava. Ele disse, não sei, eu vi a capoeira, entrei na roda e joguei. Ou seja, ele sentiu capoeira, ele gostou. E o que foi que fez ele gostar? Com certeza uma roda boa, cara. Uma roda boa faz a diferença para qualquer capoeirista. Eu digo para meus alunos, dentro da nossa roda, nossa academia, procuro trabalhar muita musicalidade, palma boa, energia boa, todo mundo com coração bom. Isso faz a diferença. Então, por isso que eu acho muito importante você saber o que você está cantando nas rodas por aí. Certo. Deixa eu ver aqui. Essa questão ainda para fechar essa questão da musicalidade, que se a gente continuar, a gente vai passar a noite toda falando de música aqui, que é um assunto que eu é um assunto que eu sou, é um assunto que eu acho massa. A questão de as rodas de capoeira atualmente. Não sei se isso vai gerar ciúme em alguém, né? Mas quais rodas de capoeira o senhor gosta de frequentar na sua cidade hoje, mestre? Cara, com essa energia que eu gosto de ver. Eu quero botar no sinuca de bico aí, né? Tem muita roda boa, cara. Muita roda boa de capoeira, muitos eventos bons, entendeu? Pelo falar que os outros caras não vão mais nem me chamar para evento mais. Você tá querendo me enterrar. Não, cara, eu admiro uma roda boa, com uma boa cantoria, capoeiristas educados. Hoje nós temos muitos capoeiristas mal educados aqui, porque quebra a vontade de qualquer capoeirista. Eu não estou jogando muita capoeira, por causa de uns problemas de saúde, não vem o que dizer, mas quebra muito a vontade, cara, por conta de que os caras não respeitam o berimbau, os caras não respeitam a graduação, sabe que não, os caras estão comprando lá do fundo do quintal, quando sabe que não tem 4 caras ali na roda. Então, esse tipo de coisa que eu não gosto de estar em roda desse jeito. Às vezes a gente é obrigado a estar por causa do compromisso que nós temos com a capoeira, mas eu não gosto. Não me sinto bem, entendeu? Mas os caras que vê isso aí, eu gostaria muito, diga que, pô, bate na tecla, veja isso aí, trabalhe isso aí, porque você vai ver a diferença na sua roda, entendeu? Um grupo que eu gosto muito, apesar de estar a gente tem que começar a capoeira junto, tem que se afastar, ter que se reencontrar de novo, cordão de ouro, somente por causa disso que é trabalhado. Isso é trabalhado muito, com muita seriedade, com muito respeito. A energia, eu gosto muito dessas coisas de energia. A energia das rodas é muito boa por conta do ritmo. Eu gosto muito do São Bento Grande de Angola, Carna Palma de Terreiro. Você pode testar, lhe dar mais aquele balanço. Como tudo isso, Tucano, foi me repassado através de muitos ensinamentos que nós tivemos com o Dr. Decani. Nós tivemos a oportunidade de estar com ele, como eu falei no início, com o Dr. Decani, e ele mostrou para a gente quanto isso é importante. Tá? Essa sensação de você sentir a capoeira que ele falava com relação ao transe capoeirano, um tema que eu gosto, eu falo em algumas palestras minhas, sobre isso, o transe capoeirano, e eu me sinto muito bem uma roda boa. Uma roda boa, uma roda com muita axé, com muita palma, com muito respeito, entendeu? Mas aí, cara, tem pouca gente que gosta de ter essa preocupação. Eu acho que todos os mestres capoeiros deveriam ter essa preocupação. O mestre capoeiro chegou para mim e perguntou: tu que anda por aí, me diz aí, roda de rua, como é que é? Só pode comprar ou só pode sair 2 a 2 no pé do berimbau? Mas, porra, que é isso, cara? Roda de rua é livre. Roda de rua é livre. Agora vai muito de quem está organizando essa roda que vai controlar ou não. Porque muitas vezes o cara obriga o outro a fazer compra lá do 2 a 2 porque a roda está virando bagunça. Tá?
obriga o cara a comprar no pé do berimbau, que eu acho que é a coisa mais certa, que é a porta de entrada de uma roda. Então vai muito isso aí, vai muito quem está organizando a roda e manter o controle. Pô, se tu tá vendo a roda bagunçada, tu tá vendo quanto cara comprar de uma vez no jogo, tu não vai tomar uma providência, tu não vai organizar isso aí. Então isso é questão muitas vezes de educação do próprio capoeirista. Roda que a gente chega, o cara dá uma armada, o cara já tirou do jogo, pô, não dá, para mim não dá. Capoeira, para mim, jogar capoeira é prazeroso. Quanto mais você joga, mais você evolui, mais você entra no trânsito capoeirano, ao qual o doutor Decane falava muito, me ensinou e eu entendi, que é aquela de você sentir, de você jogar, e muitas vezes você fazer um movimento na roda que você sentia muita dificuldade em executar, mas você sentiu, você se envolveu no ritmo, você se envolveu na palma, na cantoria, e você executa. Então, uma roda boa para mim, não é essa daí. Cara. Roda boa que eu gosto de estar, essa daí. Me sinto muito bem, cara. Várias rodas dos meus amigos por aí. Tem, cara, tem roda boa, tem roda ruim. Mas eu vou um cordão de ouro, para mim toda roda é boa. Os caras lá são meus irmãos. Não desmerecendo meus amigos aí, ó. Tamo junto sempre. Finalizando essa sua frase aí, tem uma pergunta aqui, que é assim, mestre Nenê, o senhor foi sempre irmão, né, parceiro do mestre escravo, participou do Capoeira Ilhéus, maior evento da Cordão de Ouro. O senhor nunca pensou na época, junto com o mestre, também se filiar a Cordão de Ouro? Eita, essa pergunta aí foi bem elaborada. Cara, eu na época, eu era amante assim do Cordão de Ouro, a musicalidade. Eu escravo, a gente treinava capoeira lá no Clube Professor. Ele até comentou na fala dele, no nosso início da capoeira. E a gente ia cedo, cara. As aulas começavam tarde, era noite, 7 horas. A gente ia cedo, vamos por 5 horas, 6 horas. Eu saía do trabalho, tal. Eu comecei a trabalhar na mesma época que eu comecei a treinar capoeira com 11 anos. E a gente ia pra lá, a gente ouvia muito o CD do Cordão de Ouro, Nestor Capoeira. Então, admirava muito a musicalidade do Cordão de Ouro. Mas a capoeira que eu gostava, que eu admirava na época, era a capoeira do Grupo Candês, o mestre Suíno, um cara que eu admiro muito, é um livro deles e tudo, um cara que eu gostava do estilo dele, que foi como eu te falei. Eu conheci a capoeira dele nos Jogos Escolares Brasileiros. Esse cara muito bom, ganhava muitas competições. Então, era uma capoeira que eu gostava e eu admirava na época, que sinceramente era o Grupo Candês, do mestre Suíno. Certo. Essa é do professor Reis, ele já postou aqui, ó, foi minha. Só para fechar o nosso questionário aqui, para depois a gente deixar aberto para as perguntas. O que a capoeira de ontem, né, representa para o mestre Nenê hoje, na atualidade? Capoeira dessa época que o senhor iniciou. Meu início, como eu falei, eu um cara privilegiado, cara. Acho que poucos tiveram a oportunidade de ter acesso à capoeira como nós tivemos, tanto eu, mestre Crá, mestre Kels. Tudo isso graças ao mestre Albino, eu sou muito grato a ele. Tenho muita vontade aí de ter esse contato com ele para a gente relembrar isso, assim, para a gente... E a gente vai falando, cara, que eu quero te agradecer da gente estar tocando nesse assunto, que a gente vai viajando no passado. Sim. Uma coisa que a gente esqueceu, a gente vai relembrando aqui aos poucos. Então, para mim, cara, foi um momento de ouro na capoeira. Um momento de ouro mesmo pelas oportunidades que eu tive. Muito grandioso para mim na época, eu me sinto assim privilegiado, tá? Por conta desse momento que eu vivenciei. Dos mestres que nós convivemos, oportunidades que eu tive de estar na casa do mestre Tapuã. Quem sabe que ia para a casa do mestre Tapuã, ficar na casa dele naquele tempo? Quem é que ia viajar no ônibus, Salvador para Aracaju, num ônibus cheio dos mestres antigos, de capoeira, que chamava de velha guarda da capoeira? Quem era que tinha esta oportunidade? Pouquíssimos. E nós, bem que, comedor de bode, como chamava a gente, nós estávamos lá, cara. Então, para mim, o início da minha capoeira foi uma das melhores do mundo. Tá? Melhores do mundo. Eu fico besta quando tem gente que não teve a vivência assim, parecida com essa, que é muito envaidecido. Isso não me envaidece, entendeu? Isso não me envaidece, isso só me deixa muito feliz em ter vivenciado isso aí para mim. Aí, o resto... Hoje eu digo para meus amigos, estava lá o mestre Pomo de Ouro, estava lá o mestre Geninho, o mestre Tapô no evento do mestre Kelso, que foi o armador do mestre, eles vai lá, tira foto com esses homens, que
amanhã ou depois vocês vão falar alguma coisa desses homens. Ou seja, os caras não dão muita importância, tá? O que é isso para um capoeirista? Que nem para um jogador de futebol, pô, na época, o cara tirar uma foto com o Zico, com o Pelé, o cara, porra, morria. E para mim, na minha capoeira, a minha vivência foi isso, cara. Foi muito meu, me sinto muito privilegiado de ter participado e ter vivido isso na minha capoeira tão grandiosa como ela foi. E a gente soube abraçar. Essa questão que o senhor falou da foto de estar perto de pessoas que a gente tem como ícones, né? Isso é... Só quem vive mesmo é uma coisa inexplicável. Quando eu cheguei aqui, o parceiro meu aqui, o professor Benedito, ele me levou no evento do Grupo Senzala, e aí tava o mestre Samara. E eu só conheço o mestre Samara daquele DVD A Volta ao Mundo, né? Conexão Europa e tal, que tá mestre Peixinho, mestre Gato, mestre Tony, mestre Ram, então, a galera da nata da Senzala. E aí quando eu cheguei no evento, né, o Grupo Senzala, eu pensei que fosse as pessoas daqui mesmo. Quando eu dou de cara com o mestre Samara, rapaz, mestre, as pernas começaram a tremer. Assim, caraca, velho, é o mestre Samara mesmo, ele é, pô. Aí cheguei lá, perguntei pra ele se eu podia tirar uma foto, apertei a mão nele, perguntei se eu podia dar um abraço, que assim, é uma coisa que pra mim foi uma coisa assim muito grandiosa, né? Pô, o cara que eu só vejo por DVD, nunca vi pessoalmente, eu tenho essa oportunidade hoje, né? Dentre outros mestres que eu conheci, sem sair de São Luís, né? Teve muitos eventos bons em São Luís, que teve muitos mestres de renome, né? Mestre Brasília, mestre Pombo de Ouro, mestre... Quem foi o... Mestre Gato... Não, mestre Gato não. Esqueci o nome dele agora. É um negão que toca uma tapa, foi aluno do mestre Bimba também. Mas, voltando aqui, o mestre Neném, enquanto referência na comunidade da capoeira, no estado do Piauí, o que deveria melhorar, mestre? Assim, como hoje, assim, de referência, a gente se torna mestre de capoeira, quer queira, quer não, você é uma referência, você tem que agir de forma clara. Porque uma coisa que eu tenho muito respeito com esse título de mestre. Cara, eu sou muito preocupado assim, com essas questões da capoeira, tá? Organizacional, criação de federação, graças a Deus a gente tem uma federação que eu apoio, estou sempre me ligando aí nessas coisas. E a contribuição que a gente faz nesses eventos, na participação, as pessoas são juradas, às vezes o cara chama para dar alguma palestra, um colega chama para dar alguma aula. Então é isso. Então eu puxo essa responsabilidade para mim como referente. Eu procuro da melhor forma possível, então, e a postura tu acha que a capoeira merece. Tá? Como mestre capoeira, o cara chegar numa roda, o cara não saber se portar, o cara lhe dar um berimbau, você não saber tocar, você não saber falar, tá? Não saber auxiliar alguém que está fazendo uma coisa de uma capoeira que não é boa para a capoeira, que você pegar e dar uma palavra. Então é isso, eu puxo essa responsabilidade para mim, eu quero ser uma boa referência na capoeira. Isso que eu venho fazendo, eu venho me dedicando, tá? Venho sempre me policiando para que eu seja uma boa referência. Certo. O grupo atualmente, o seu grupo hoje, ele está aonde, além da sua sede hoje, mestre? Seus trabalhos, você desenvolve? Bom, no meu grupo hoje... E a sua contribuição, a contribuição do grupo dentro do Estado, fora do Estado? Hoje a nossa escola, que é a Escola de Capoeira na Ginga, nós temos uma filial somente na cidade de Socorro do Piauí. Extremo sul do Piauí, é mais de 400 quilômetros daqui de Teresina. Ruim para mim, mas eu já fui lá 2 vezes. Então, mas eu tenho sempre em contato com um aluno que nós temos lá, que é o Papaléguas, a Devon Paraguai. Ele tá nos representando lá naquela região de Socorro do Piauí. E aqui em Teresina, somente, graças a Deus. Porque, meu amigo, filial, muitos alunos que dá muito trabalho. Então, a nossa intenção, assim, no nosso trabalho, na nossa escola nova, nossa escola foi fundada agora em 2014.
Agora, no dia 30 de abril, nós estamos fazendo 6 anos de fundação da nossa escola. Tá? Então, é uma escola nova, onde nosso propósito é trabalhar a capoeira, tá? Com educação, com respeito, como dizia o doutor Betânia, com ritmo, ritual e respeito, que eram os três Os R's três que, R's da capoeira. usa o doutor Betânia. Eu tenho isso para a nossa escola. E a gente vem contribuindo. Eu acredito que a gente, pelo pouco tempo que a gente tem de fundação na nossa escola, a gente tem que contribuir com a capoeira. Por exemplo, eventos que a gente participa, jogos que a gente participa, nossos alunos são bem vistos, graças a Deus. Os que estão, alguns que já até saíram, então são bem vistos pelo trabalho que a gente tem colocado na nossa escola. Então, essa é a contribuição que eu quero. Esse é o legado que eu quero deixar para a capoeira. Por isso que eu digo que ser mestre, para mim, é uma responsabilidade muito grande. É, para mim, deixar um legado, e espero que esse legado seja um legado bom e positivo para a capoeira. Aí eu te digo, o que seria do Bumba Meu Boi se não tivesse um mestre para dar continuidade naquela cultura? Acabava É, o Bumba Meu Boi. Do mesmo jeito é a capoeira. Se você não for um mestre bom, um mestre preparado, tu vai deixar o quê? Para o futuro da capoeira. Hoje os caras têm a mania de admirar muito aquele capoeirista jogadorzão de capoeira. Eu conheço muitos bons jogadores de capoeira que não tem um aluno, que não tem um trabalho. Então eu peço a isso, que vejam com bons olhos, principalmente os mestres, cara, conheça. Isso aqui é uma oportunidade de você conhecer cada um dos mestres, principalmente aqui da sua cidade, do seu estado. Então eu vejo assim, cara. como é que surge o grupo Najinga, mestre? O nome Najinga e Na o grupo ginga, em si. quando eu me formei em 2013, aí eu início de 2014, eu conversei com o meu mestre, mestre Bob. Eu tive 2 mestres na vida. Isso eu digo bem. Foi um que eu comecei com o mestre Albino, que eu escolhi. Foi o mestre Bob. Eu escolhi o mestre Bob para ser meu mestre. E segui com ele 13 anos, se eu não me engano, mais ou menos. 13 anos treinando. Treinando. Aí, nesse período que eu fui para. Na época era Raiz do Brasil, o mestre Bob ainda é do Raiz do Brasil. O mestre Bob é irmão do mestre Tucano. Aí eu fui treinar com o mestre Bob no Raiz do Brasil. O mestre Bob saiu do Raiz do Brasil, fundou a Escola de Capoeira Mestre Bob. Né? Então, quando eu me formei mestre, já era Escola de Capoeira Mestre Bob, em 2013. Então, em 2014, como eu já tinha retornado, eu estava no Raiz do Brasil, já tinha retornado a voltar a dar aula de capoeira. Por exemplo, eu tenho a Júlia, uma das alunas mais velhas, Júlia, a Pantera, né? Tem o Dentinho, que são os meus alunos mais antigos, assim, tem 9, 10 anos de capoeira só. Eles começaram num projeto que eu desenvolvia no Pelotão Mirim, que era um projeto da Polícia Militar, que ainda hoje tem aqui em Teresina. Então, eu dava aula no batalhão da RONE, que é a Ronda Ostensiva de Natureza Especial, um batalhão de elite aqui da Polícia Militar. E eu ministrava aula nesse projeto do Pelotão Mirim. Eu passei mais de 5 anos lá ministrando aula. Depois eu comecei a dar aula paralela ao projeto, lá dentro do batalhão mesmo, projeto aberto. Depois disso, eu fui chamado para dar aula num outro projeto, também do Pelotão Mirim, que na Lagoa do Norte, onde hoje nós temos a nossa sede, projeto lá do 9º Batalhão da Polícia. Então, lá na nossa escola, a Escola de Capoeira na Ginga, ela começou a partir de alunos desses projetos, onde eu me desliguei do projeto e fiquei ainda, os alunos ainda gostaram das nossas atividades e deu a ideia. Aí saí do grupo do mestre Bob, já era formado mestre, e fundei a Escola de Capoeira juntamente com esses meninos desses projetos que ainda hoje, muitos ainda estão com a gente, tá? Então, o nosso grupo começou assim, começou ali na Lagoa do Norte, na região norte de Teresina, onde hoje é um parque ambiental, um parque muito movimentado, e a gente ainda hoje está lá ministrando aula. Certo. Deixa eu ver aqui. Dessas viagens que o senhor fez, mestre, teve alguma viagem em especial? O senhor pode contar para a gente aí, em busca de conhecimento aí, com quem foi, né? Cara, teve muitas, cara, mas a que mais me deixou assim deslumbrado assim foi o que eu falei, da oportunidade
A gente esteve lá na casa do mestre Tapuã, na época, pô, ele admirava demais o mestre Tapuã, pô, lá no mestre Ribas e tal. E a gente lá na casa dele, de lá nós pegamos o ônibus com, porra, penca de mestrão lá, que, sei lá, acho que hoje eu me emocionava mais ainda, entendeu? Acho que foi um dos momentos de glória, assim, na minha vivência na capoeira, nessas viagens. Perrengues em capoeira, eu não vou nem falar. Perrengues de capoeira que nós já passamos por aí. Não Acho, vai, nossa acho viagem. que Nossa, todo nós tivemos mundo. a oportunidade de viajar para Recife, né? O mestre Kelso morou lá. Nós tivemos a oportunidade de ir para lá, jogar capoeira lá, pegar lá a capoeira de Recife, tinha capoeira de rua. Então, muita coisa boa, cara. No Ceará também, competições, em Fortaleza a gente tinha competições, no Brasília, várias cidades que a gente foi, a capoeira. Cara, eu sempre tive assim a capoeira para mim como a coisa mais prazerosa do mundo. Eu digo meus alunos, seu problema fica lá, quando tu vier para cá, para tu desopilar todos os teus problemas. Para mim, a capoeira sempre foi assim, cara. Um cara o que eu podia aproveitar da capoeira, as oportunidades, eu aproveitei, cara. Para mim, para tudo, para a vida, tá? E foi aí. Então, as coisas que mais me lembra assim, muito prazer foi isso. Os momentos de viagens, e a oportunidade que me foi proporcionada, meu aprendizado. E essa oportunidade que eu tive de ouro estar lá, junto com vários mestres que eu conhecia de algumas fitas de VHS. Essa foi uma das melhores para mim. Certo. A fita VHS, o senhor treinou, chegou a treinar também ouvindo vinil ou já é da época da VHS, da fita cassete? Tinha VHS também. Tinha, para pegar uma VHS aí, estava na época que tinha o aparelho de VHS, videocassete, né, na época. Videocassete. Aí a gente se reunia e assistia. Depois ia pro fundo do quintal tentar fazer alguma coisa. Era assim, cara. A nossa capela foi dessa forma. O O, o, acesso era muito ruim, o acesso a essa coisa. Entendeu? Às vezes o mestre estava vendo, a gente ia para casa dele para ver alguma coisa lá, ele ia ficar com medo da gente pegar alguma coisa dele, levar, porque a gente era louco, a gente queria conhecer, a gente queria ver capoeira e os momentos que a gente tinha era esse. No nosso início foi assim, cara. A gente treinava, cara, a gente treinava muito, cara. Treinava, tinha dia que a gente treinava 2 vezes. A gente saía de um local e ia para outro. Era assim, nosso início de capoeira foi assim. Tá? A gente admirava os capoeiristas, mas a gente treinava muito. Todos nós tínhamos um cara que a gente admirava muito assim, e a gente focava muito. A gente queria aprender capoeira, não era só o jogar a capoeira, não. Mas foi bom. certo. Deixa eu ver aqui. E aí, vamos para as perguntas agora abertas, né? Tem Agora é uma, minha per... bola. Tem uma pergunta aqui. É um jornal aqui que mandaram aqui. Ixi, Eu vou ler o contexto tem um contexto, tem um texto, tem a pergunta. me lasquei. Reparando o fato de vários brasileiros chegarem na Europa, né, por estar em um local que o povo não conhece muito direito, a galera começa muito a inventar, né? E aí dizem que são verdades da capoeira. E nesse tempo, isso tá se formando uma turma, né? Uma turma da capoeira, pelo menos somente aqui na Europa, que tá com uma visão muito errada, né, mestre? Então, o que acontece? Na sua opinião, né, como é que a gente pode evitar isso? Né? Tipo de capoeira que tem que ser fiscalizada, né? No caso, o senhor participa da federação, né? Então, teria como estar fiscalizando uma relação da pessoa que está ensinando, tanto na Europa quanto no mundo todo, né? Digamos, da sua filial, né? Verdade. O rapaz lá que está do outro lado do estado. Justamente para evitar esse tipo de criações errôneas, né? De verdades falsas, né? De fundamentos e tudo. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho muito interessante essa pergunta. Mais do que louvável a gente falar um pouquinho dela mesmo. Pô, cara, a gente vê tanta coisa hoje na capoeira.
mas se dá muito, cara, vamos dizer assim, pelo mestre, presidente de um grupo muito grande. Raramente tu vê isso acontecer num grupo bem organizado, num grupo grande. Raramente você vê isso acontecer. Você não vê isso na Badá Capoeira. A Badá Capoeira lá tem uma coisa que tem que ser seguida e pronto. Você não vê isso, você não vê falar isso do Muzenza, entendeu? Por aí vai. Então isso aí eu acho que não seria uma entidade, uma federação, que é barrar isso aí. Eu não gosto de nada que seja engessado. A primeira coisa quando me procuraram aqui sobre essa nova federação que foi fundada agora, que eu apoio bastante, que é a FECAP, minha fala, minha orientação foi justamente essa. Das coisas que mais dá problema no capoeirista é você querer impor uma graduação padrão. Não concordo com isso. Tá? Porque isso gera polêmica. Já foi dito e muitas coisas se desfizeram por conta disso. Querendo engessar, mandar. O capoeirista não é assim. O capoeirista sempre foi livre. Tá? Mas essa liberdade é que poucos sabem utilizar ela por conta de que foram mal orientados. A questão é essa, foram mal orientados. Outra questão de uma entidade, eu também aqui, eu quero ter a minha liberdade, a minha flexibilidade, de eu achar que o meu aluno merece uma corda de professor, sem que a federação diga lá, não, ele não pode receber corda de professor, não quero isso. Eu quero o seguinte, meu aluno, você tem duas opções. Você vai ter um certificado de professor que é assinado só por mim, ou você quer também o aval lá da federação? Não, mestre, eu quero o aval lá da federação. Ah, bom, a federação vai fazer um teste com você lá. Você vai ter que passar aqui e lá. Pronto. Uma coisa mais flexível, uma coisa mais livre. Eu vejo por aí, mas quando a partir do momento que você quer impor, não dá. Eu vejo muito assim, que o cara engana por pouco tempo. Pode durar até 50 anos esse pouco tempo. Mas os que sabem, os que entendem de alguma coisa, se sobressaem muito mais, cara. Hoje os capoeiristas não estão mais besta, não. Aí fora, os caras de fora se dedicam mais e cobram muito mais do que aqui no Brasil, do que aqui no brasileiro. Você está vendo aí, a gente acompanha uns trabalhos de uns caras aí, ou você sabe ou você não sabe, capoeira. Então, eu não vejo por aí que precisa de uma entidade, alguma coisa, para estar puxando a orelha de A ou B. Quem tem que fazer isso é o mestre. Tem que fazer e o mestre. O cara não respeita o mestre, que mestre é esse? O aluno não respeita as orientações. O cara está vendo que o aluno está fazendo coisa errada e não está puxando a orelha. Porque, infelizmente, tem isso hoje. Hoje a gente vê na academia da gente. Enquanto está difícil você puxar a orelha de um aluno, porque tem cara que tem medo de perder o aluno. Eu não tenho medo de perder o aluno, não. Eu tenho medo de fazer aluno mal educado, aluno que não sabe capoeira, e sair fazendo besteira por aí. Então, essa é a questão. Eu não sou muito a favor de criar uma entidade, ou mais ou menos é isso a pergunta, né? Criar uma entidade para regulamentar. Regulamentar é uma coisa, você querer impor que o cara cante igualzinho na sua cartilha, isso na capoeira nunca deu certo e nunca vai dar certo. Ok. E observando um pouco dessa sua fala aí, eu vejo a questão também do, tipo assim, uma certa padronização, podemos dizer assim, né? E isso seria seria mais em conta, né? De certa forma. O Grupo Najinga hoje é uma certa padronização de um contexto em si. Tipo, o Mestre Neném hoje ele toca Angola, São Bento Pequeno e São Bento Grande no berimbau dele. O atabaque ele faz Ijexá, são dois pandeiros, um marca, outro repica, um agô e um reco-reco. Isso seria um padrão, um modelo de bateria do Grupo Najinga. Um exemplo. Eu me filio ao Mestre Neném, mas eu não gosto do agogô e do reco-reco. Como é que o senhor acha que seria essa flexibilidade? Problema seu, você vai seguir as regras da minha casa. Ok? Ó, tocando uma coisa, muita gente confunde a tradição com o fundamento. A tradição é essa da minha academia, a formação da minha academia é essa. Essa é a flexibilidade que eu quero. Eu não quero que ninguém imponha esse tipo de coisa na minha academia. Eu tenho que estar disposto. Cada um faz o que quer, segue o que quer, acompanha o que quer. Então, essa flexibilidade que eu quero, que não se pega na capoeira. Tem muito cara que confunde isso. A tradição na academia, pô, tem cara que tem tradição.
entre aspas, de colocar um atabaque do lado direito. O outro tem de botar do lado esquerdo. Tá? Tá errado? Tá não, pô. Eu vou achar errado ele botar 10 birimbau aqui, ou um birimbau aqui, o outro lado do outro lado, e que uma roda perca a sua harmonia. Eu não gosto muito dessas coisas muito de regra, de ser, não, eu quero que tenha um bom desenvolvimento. Para mim, uma roda, não importa a posição dos instrumentos, contando que haja uma harmonia na bateria. E você não vai encontrar uma harmonia numa bateria se tiver um birimbau numa ponta e o outro na outra. Você não vê isso numa orquestra sinfônica. Então, eu me ligo por essas questões. Então, isso aí não. Mas, vamos supor, tem uma entidade. Como eu faço parte do Conselho de Mestres, da FECAP. Vai ter os critérios lá de avaliação, lógico. Você vai participar daquilo ali, você está ciente do que você vai encarar. Mas querer impor determinadas regras assim, cara, isso na capoeira não dá. Não dá nunca. Entendeu? Então é isso. Cara, tu tá lá na tua academia, tu vai ter que seguir o quê, Tucano? As regras da tua academia. Exatamente. O padrão da tua academia, a tradição da tua academia. Não vou achar que o outro bem que não tá fazendo do mesmo jeito que eu faço, é errado, não. O problema é dele lá. E eu prezo assim, porque em relação a isso. Tá fazendo mal pra capoeira, pois tá errado, meu amigo. O que não tá fazendo bem, tá fazendo mal. Uma formação na bateria errada, para mim, faz muito mal para capoeira. Entendeu? Veja assim, cara. Certo. Porque eu ouço muito isso, mestre. Principalmente essa, ela, mas porque tu saiu do grupo e tal, né? Tu tá em outro fundamento e tal, assim, eu tô em outro fundamento, mas como o senhor falou, a capoeira ela é única, né? Como o mestre colocou lá, a capoeira é tipo o texto da letra da música, né? Capoeira para mim é uma só, né? Então, essa questão de fundamento que a galera não entende é complicado porque às vezes eles confundem como o fundamento como se fosse uma regra. Não é uma regra. Né? Não. Tipo, uma regra que, não sei se seria isso, mas todo angoleiro tem que jogar com a camisa para dentro. Como eu já vi isso. Eu já fui em roda, já fui em roda que você tem que estar com a camisa para dentro. Se a camisa saiu para lá de fora, para o jogo. Entendeu? Justamente. Nós estivemos fazendo aula na academia de Médio Pequeno lá em Salvador, no Forte Santo Antônio. Neguinho, na hora que chegar lá, visitante, a academia vai muito visitante lá, muito cara fazer aula. Mandar, venha com a baquetazinha, vem saca, mandava vir sacar a camisa. Regra da casa dele, ele faz. Tem goleiro em outro lugar que não se importa com isso? Tem. E aí, tá errado, tá certo? Não. É bom pra capoeira jogar em sacadinho, que eu não vou ficar mostrando meu bucho. É, cara, é bonito. Bonito pra turista ver, isso encanta. Eu, como mestre de capoeira, tenho que preservar por isso, por essa vitrine, por essa imagem que eu vou passar da capoeira. Essa é a preocupação que nós deveríamos ter, cara. Entendeu? Então, muita gente confunde essas questões e acha que é padrão. Eu estou numa roda livre, eu estou numa roda de rua, né? Meu mestre lá, mestre Diogo aqui, gosta de fazer umas rodas de rua. Aí o mestre Diogo bota uma benguela lá, vamos, por exemplo, toca uma benguela. Aí eu, como não sou bengueleiro, vou entrar na roda. Os caras querem que eu jogue a benguela que ele joga lá, com a Badá Capoeira joga. Isso aqui eu não apoio nunca. Isso é, para mim, quem acha que isso é obrigatório é falta de conhecimento. Então, essas questões que os caras têm que se ligar, cara, que nem tudo que é regra na tua casa pode ser na regra na casa dos outros, e por aí vai. Daí, cara, onde se evita, muitas vezes, divergências, conflitos, tá? Porque o capoeirista ele precisa ter muito essa tolerância. Precisa ter muito essa tolerância, porque se você se preocupar com tudo enquanto isso, você vai ficar louco, velho. Porque tem barbaridade. Isso é verdade. Isso é verdade. E aí, a galera, essa questão da roda, né, que o senhor falou no começo, no primeiro bloco, e repetiu agora, essa questão da roda de rua. A galera também, às vezes, confunde. Existe a roda de rua e existe a roda na rua, que é aquela roda que o mestre Neném está organizando uma roda na rua, do grupo na ginga, e o mestre Neném está organizando a roda na rua. Tem aquela roda de rua que chegou lá uma turma, já chega outro, traz o birimbau, o pandeiro, faz aquela roda, se reúne, né?
essa diferença que a galera ainda não sabe, né? Tipo, o que rola na roda de rua é uma coisa, o que rola na roda da rua é outra, né? Tem que saber mediar isso. O cara tá organizando uma roda ali. Aí não é uma roda bagunçada, não. É uma roda sem lei, não. Primeira coisa que você faz. E outra coisa, você para organizar uma roda de rua, uma roda na rua, você tem que ser um cara que tenha curso, pô. Você tem que ser um mestre qualificado, que você tenha conhecimento, você tenha o curso de organizar, porque tá todo mundo assistindo ali a imagem da capoeira que tá em jogo. Já teve locais aí, eu tenho notícias que, acho que no Recife, tá proibido a roda de rua. Tá? Já foi questionado. Rapaz, será que um dia pode ser? Pode, velho. Por quê? Nós, capoeiristas, vamos incluir, tem cara que faz loucura em roda aí, pô. Não tá nem aí pela imagem. Hoje todo mundo tem uma câmera, todo mundo filma. Chega um promotor aí que não gosta de capoeira, ou alguém que não gosta de capoeira, faz uma denúncia lá, e o promotor não gosta de capoeira. Não, vamos lá, vamos correr atrás para proibir mesmo. Ele tem material suficiente para fazer isso. Porque tem um bocado de capoeirista aí confundindo as coisas, achando que para você roda de uma roda sem meia, uma roda sem regra, onde eu posso bater, onde eu posso matar, onde eu posso xingar, e por aí vai. Roda aqui que o cara chega e fica xingando o mestre que está organizando a roda na frente de todo mundo. É bonito de se ver? É bonito para capoeira? Não é, cara. Por aí vai. Então a gente tem que ter realmente esse muito cuidado, essa preocupação e nessas questões, cara, porque tá em jogo. Se tu diz que tu gosta de capoeira, respeite ela, minha amiga. Não passa com que ela vá pro buraco, não, tá? Tem uma pergunta aqui que eu não lembro agora o nome do rapaz, esqueci de anotar, que ele pediu para o senhor falar sobre o Clube dos Professores. O Clube dos Professores era o local onde se encontravam os titãs aqui da capoeira. Cara, o Clube do Professor tem assim uma história muito interessante para a gente. Eu comecei capoeira num projeto lá da CEMEL, como eu falei no início. Então, aqueles alunos que já se destacavam um pouquinho, o mestre Albino, não, vamos lá treinar na minha academia, que ele dava aula no Clube do Professor. Cara, era o local onde a gente tinha a oportunidade de encontrar os melhores capoeiristas, cara. Hoje, em que é o mestre Oscar, Monteiro, meu irmão, Kelso, conheci lá. Tem mais, tinha o Fernando Capoeira, tinha o Antônio José, que é um dos caras que eu aprendi muito com ele, um cara que tem uma didática perfeita, entendeu? Tinha Sabugão, uma penca de capoeiristas bons na época. Edson, Beto. Então, era um local onde se reuniam os melhores capoeiristas na época do Escravo Branco, era uma sede de treinamento que a gente tinha. Então, eu saía da CMEL e ia para lá. Eu treinava na CMEL ainda, na oportunidade à noite, a gente treinava no clube do professor. Então, um momento bom, de muito aprendizado. Recebia visitantes lá também, onde começava a rolar lá uma pega, entendeu? Então, um momento muito marcante na nossa capoeira. Foi onde eu aprendi a tocar, cantar, o mestre Oscar, não era mestre. O mestre Oscar morava lá no clube do professor. Então a gente chegava cedo, escravos, outros colegas, chegava cedo, ia lá para a casinha dele, ficava lá dentro do clube, e a gente ia aprender a tocar tabaco, cantar, ele botava um disco de vinil lá, tá, na vitroleira dele, para a gente ouvir e a gente aprender. Nós aprendemos capoeira desta forma, tá? Ouvindo muita música de capoeira, colocava lá um disco do Nestor Capoeira, um disco do Cordão de Ouro, e a gente ia ouvir e aprender capoeira. Então, é um momento inesquecível na minha vida. A capoeira foi um momento do aprendizado no clube do professor. Pronto. Tem outra aqui. A questão dos faladores, mestre. Cara que é falador, cara que não tem nada, mas critica quem tem. No caso, a galera que não tem trabalho, que está na capoeira, né? Não sei se eu posso usar acho que eu posso usar essa expressão. O camarada que ele está na capoeira, mas ele não é capoeira e critica quem tem um trabalho de capoeira, né? A sua opinião sobre esses caras aí, como é que se encaixa? Esses caras estão na capoeira para falar, para chamar atenção. Eu queria que os caras chamassem atenção com as atitudes boas, um bom jogador de capoeira, um bom capoeirista. Falador, só fala. Eu aprendi que você tem que ouvir muito e falar pouco.
fala o que deve, fala o que não deve, mas o mais preocupante ainda é que eu vejo alguns caras, pô, os caras se apoiando a esse tipo de pessoa. Eu vejo alguns caras, eu não sei por que razão, medo, não sei, e se aproximar de pessoas desse tipo. Os colegas que têm grupo de capoeira que preferem andar com um cara desse que procurar algum outro ali que possa abrir as portas para ele. Porque um precisa do outro. Mas um cara desse, um falador, que está vindo criticando, eu não quero estar muito próximo, não. Eu não tenho nada para contribuir para a capoeira, não tenho nada para contribuir para mim. Lógico, eu não tenho muito o que falar, não, de falador, porque eu sou falador, assim, eu gosto de falar as verdades, assim, que eu sei que eu tenho um pouco de propriedade para falar. Quem quiser, ou se quiser criticar, critique. Se eu estiver errado, pode falar. Se eu estiver errado, eu vou dizer sim, senhor. Eu não sou dono da verdade. Mas falador que fala por falar, para chamar a atenção, o fato está criticando, como o fato que aconteceu com o meu aluno, eu fiquei assim, mais beijo, assim, porra, o cara não sabe o que é capoeira. Nós fizemos um vídeo onde a gente estava treinando movimentações, né, de capoeira de São Bento Grande de Angola, aonde tinha toque de Angola, onde tinha cocorinha, negativa de Angola, música de Angola, e o cara disse que estava errado, não sabia por que ele tinha feito aquela mistura lá. Ou seja, ele só visualiza o tipo de capoeira dele. Ele não se deu conta que aquilo ali tinha movimentos de Angola. Tu tá me entendendo? Tô entendendo. Pois o cara falou, o cara criticou. Isso é um falador que não serve. Mas aí tem um outro do cano que tava ouvindo lá, cara, o cara joga bem, mas o cara pecou porque fiz isso aí, porque olha, essa negativa aí já foi até extinta da capoeira. Tu acredita? Então fala assim com tanta ênfase, com tanta propriedade, que quem não conhece capoeira vai naquela conversa daquele falador. Então esse tipo de coisa, meu irmão, se vacine. Eu digo aqui para meus colegas, se vacine, se policie, pesquisa, de só ouvir aquela besteira lá e sair multiplicando. Não, desses aí eu já tô vacinado. Mestre, eu vou encerrar bem aqui, por causa do tempo que apareceu aqui para mim, e volto já já. Beleza.